E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma atualização de mercado do Cruzeiro, com jogadores que podem chegar ou deixar o clube nos próximos dias, aproveitando o vídeo também para comentar algumas notícias, algumas questões importantes que têm acontecido nos bastidores do clube. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? A novela para contratação do meia Rodriguinho parece estar perto de ter um fim e com um final feliz, tá? Parece que as conversas estão caminhando bem entre o Cruzeiro, né, o Pirâmides do Egito e também sobre o atleta, e é bem provável que sim, Rodriguinho se torne reforço do Cruzeiro nos próximos dias. Até o momento que eu faço esse vídeo, a negociação não está concretizada, por mais que tenha saído uma matéria lá no Globoesporte.com falando que está muito perto de um acerto. Enquanto não acertou de fato, não anunciou, não está contratado, né? Então mantenhamos essa cautela aí, mas o mais provável é que de fato o Rodriguinho seja sim um meia para jogar no Cruzeiro em 2019. No entanto, os valores que tem divulgado, segundo até a apuração do Samuel Venâncio da Itatiaia, não procedem, tá? O Cruzeiro não vai pagar tanto quanto tem dito, né? Coisa de 6, 7 milhões de dólares, que seria mais de 20 milhões de reais. Parece que não será um investimento do Cruzeiro, o clube não vai pagar tanto, e o Samuel ainda falou de uma possibilidade de um parceiro do clube, algum patrocinador, arcar com parte disso para ajudar o clube a fazer a contratação. Outro jogador da posição que foi oferecido ao Cruzeiro é Paulo Henrique Ganso. No caso dele, o jogador pertence ao Sevilha, estava emprestado ao Amiens, né, um clube da França, e agora está disposto a voltar ao futebol brasileiro. O Sevilha aceita emprestar o jogador, mas quer que paguem o salário. E aí está o problema, o motivo pelo qual o Cruzeiro ficou sabendo da possibilidade de trazer o Ganso e já desistiu. O salário dele gira em torno de R$1 milhão por mês e o Cruzeiro não entende que o jogador valha tamanho investimento no momento, até porque há alguns anos que ele não vem jogando em bom nível. Com isso, essa especulação meio que surgiu e já foi descartada ao mesmo tempo. Paulo Henrique Ganso não deve realmente vir para o Cruzeiro e acho difícil que ele consiga jogar em algum clube brasileiro com uma exigência salarial tão alta assim, R$1 milhão por mês. Convenhamos que o Ganso não está valendo pelo que produziu aí desde a saída do São Paulo. Entendo até que o Cruzeiro traria apenas um deles, né? Ou o Rodriguinho ou o Ganso, porque trazer os dois que já jogam na mesma posição do Thiago Neves seria muita gente para jogar numa mesma posição, tendo outras posições carentes de reforços. Então certamente os dois não virão, e se for para escolher algum entre Rodriguinho e Ganso, considerando que o salário do Rodriguinho é mais baixo, mas considerando também que o Rodriguinho tem que ser comprado, coisa que o Ganso não precisaria, né? Seria apenas o custo salarial por mês. Eu acho até que pela questão de ser um pouco mais decisivo, o Rodriguinho pode ser um investimento melhor. Quem tem mais talento, Ganso ou Rodriguinho? É óbvio que é o Ganso. É um jogador muito mais qualificado, um jogador que tem muito mais qualidade técnica mesmo. Não tem outra palavra para definir isso. Já no caso do Rodriguinho, ele é um jogador menos refinado, menos criativo, que tem menos visão de jogo, mas é um cara mais decisivo, é um cara que faz mais gol. Então, assim, nenhum dos dois seria aquela contratação dos sonhos, um cara que vai chegar e mudar o patamar do clube. Realmente eu não acho. Mas observando que o Cruzeiro precisa de um jogador para jogar imediatamente, né? E como o Rodriguinho é um jogador um pouco mais confiável, diria assim, eu acho que ele seria até uma aposta mais razoável. O dinheiro do Judas caiu na conta do Cruzeiro, né? Nessa segunda-feira aí foi trazida a informação de que o Flamengo pagou a primeira parcela da compra do jogador, valor de 7 milhões de euros. Nesse valor, entretanto, o Flamengo descontou o valor de aproximadamente 3 milhões e 700 mil reais, referente à dívida que o Cruzeiro tinha pelo Mancoejo. Então o que caiu na conta do Cruzeiro foi um pouquinho mais de 6 milhões de euros, né? Considerando esse desconto aí pela dívida do Mancoejo. Quitamos esse boleto, acabou esse problema, e segundo o próprio Samuel Venâncio da Itatiaia, durante as negociações do Arrascaeta, o Cruzeiro pegou também uns 40% que tinha de direito econômico do Mancoejo com o Flamengo. Para quem não lembra, na época o Cruzeiro comprou, né, 60% do jogador, o resto ficou com o Flamengo. O Cruzeiro pegou os outros 40%, agora o Mancoejo é todo do Cruzeiro. Com isso, se for fechada mesmo a venda dele para o Toluca do México, que deve ser finalizado por esses dias, o valor que entrar é todo do Cruzeiro. O Mancoejo não participou do jogo treino que o Cruzeiro realizou no sábado, né? Vitória por 2-0 sobre o Coimbra, nem o Mancoejo e nem o Barcos. Com isso, torna muito provável que os dois jogadores argentinos deixem o clube. E pelo Mancoejo tem de fato a proposta, mais de $1 milhão oferecidos pelo Toluca do México. Inclusive pode ser que ainda nessa segunda-feira a transferência seja concretizada. No caso do Barcos, segundo o próprio agente do jogador, que é irmão dele, não tem nenhuma oferta oficial, mas até pelo fato do contrato do Barcos ir só até o meio do ano,
o Cruzeiro não ter usado ele no primeiro jogo treino e o Barcos ser um jogador que custa caro, né? O salário dele é aproximadamente 400 mil reais. O Cruzeiro não deve colocar nenhum obstáculo para a liberação do jogador. Se tiver uma oferta pelo Barcos, ele pode ir embora e o Cruzeiro vai seguir sua vida aí com os atacantes que já tem, Fred, Sassá e Raniel. Sobre o Fred, ele sofreu uma fratura no nariz justamente nesse jogo treino de sábado contra o Coimbra, trombou com o goleiro, quebrou o nariz, passou por cirurgia no próprio sábado e inclusive nessa segunda já fez o treino físico lá com os demais companheiros. Hoje ele é dúvida para participação na estreia do jogo sábado, mas provavelmente vai estar sim disponível para jogar, só que deve jogar com aquela máscara, né, que eles botam na cara ali para evitar que o cara tome outra pancada e possa ter novamente a lesão. Mas eu acredito que o Fred vai jogar sim. Esse tipo de lesão é até bem recorrente no futebol e o fato do jogador já ter voltado a treinar mostra que ele está bem focado aí em ajudar o Cruzeiro nessa temporada e deixar esse passado no departamento médico em 2018. O Fabrício Bruno voltou ao Cruzeiro de fato, o jogador já se reapresenta ao Cruzeiro nessa segunda-feira, ele que passou as últimas 2 temporadas emprestado a Chapecoense, nessa seria novamente emprestado, mas acabou que com a saída do Manuel pro Corinthians, então o Fabrício Bruno vem para ocupar a vaga dele na zaga e vai ser aí a opção do Mano Menezes, assim como já é Dedé, Léo, Murilo, né, que inclusive era companheiro do Fabrício Bruno de zaga durante o Sub-20 do Cruzeiro, e também o Kaká. Sobre o Kaká, foi amplamente noticiado aí, né, que o jogador foi pego pela polícia com maconha na madrugada de sábado para domingo. O jogador foi ouvido e foi liberado porque identificaram que a quantidade que ele tinha era para consumo próprio, né? O jogador errou, vacilou, foi mal nessa história e por pelo menos 2 motivos muito básicos. O primeiro deles é que no Brasil é proibido o uso de maconha, né? Não é criminalizado o uso, é criminalizado apenas o tráfico, mas maconha não é uma substância permitida no país, ponto final. Além disso, ele que é atleta profissional está sujeito aos exames antidoping, né? E o jogador entra em competição a partir do próximo sábado. Com isso, ele, usando maconha, poderia ser pego no antidoping, o que poderia prejudicar muito a sua carreira. O segundo erro crasso. Ser a favor ou contra a maconha é uma questão totalmente irrelevante aqui. Fato é, atletas de alto nível, não apenas do futebol, mas de tudo quanto é esporte que você puder imaginar, fazem uso de drogas recreativas constantemente. Isso sempre foi assim e sempre vai ser. Essas coisas não vão mudar, até porque esses caras convivem com muita pressão e boa parte deles acaba usando esse tipo de substância como uma certa forma de relaxar, algo do tipo. Eu trouxe a notícia lá na aba comunidade, né, falando brevemente a minha opinião sobre isso e vi algumas pessoas discordando e tudo mais. Direito de cada um tem a sua opinião, é um tema polêmico, mas eu não vou ficar aqui com falso moralismo dizendo que droga nem morto e não sei o que. São pessoas, são adultas, têm informação. Ele como atleta errou, é importante que ele entenda o seu erro e não repita esse erro, né? No elenco do Cruzeiro a gente tem um jogador que teve um problema mais grave, que foi o caso do Raniel, que teve problema com cocaína quando era mais moleque. O atleta entendeu, corrigiu o problema e a vida segue. Não precisa tratar jogador como bandido por ter feito uso de drogas. E especialmente maconha, que é uma droga muito leve, e eu até comentei sobre isso, que se ele tivesse, por exemplo, sido pego bêbado, né, dirigindo embriagado, seria uma coisa vista com muito mais naturalidade na nossa sociedade, mas que seria uma coisa muito pior, porque o álcool afeta muito mais o desempenho de um atleta do que o uso de maconha. Então, se o jogador tivesse sido pego mamado, dirigindo, colocando a vida dos outros em risco, as pessoas veriam isso como algo mais leve do que o fato do cara ter usado uma substância. Ele errou, a substância é proibida, ele como atleta não deveria fazer uso disso, mas a partir do momento que o cara errou, a gente tem 2 opções. Trabalhar o fato com correção, com apoio psicológico dentro do clube sem criar um espetáculo sobre isso, e tem também a opção de taxar o cara de bandido, que é o que muita gente gosta de fazer na internet. Cada um julga da sua forma, essa é só a minha opinião, e inclusive eu vi gente comparando ele ao caso do Jobson, né, aquele atacante que era do Botafogo, que fez algum sucesso, e foi pego recorrentes vezes por uso de cocaína, né? O Jobson de fato parecia ser um dependente químico. Existe uma grande diferença entre alguém que usa cocaína de forma recorrente e alguém que é pego com maconha em um momento como aconteceu com o garoto. A gente precisa entender essa situação e não tratar como qualquer droga tendo o mesmo efeito, porque não é bem assim, e falo isso até considerando a questão de potencial de dependência que cada droga tem, tá? Ah, você é maconheiro. Não, eu não sou maconheiro, eu não faço uso de droga. Se fizesse também não teria o menor problema em falar sobre isso, até porque as drogas estão mais do que inseridas na nossa sociedade e a gente não deve tratar isso como um bicho de 7 cabeças. É uma questão de saúde pública
tem que ser tratado, o jogador errou, mas a vida vai seguir, ele não vai deixar de ser um bom jogador por causa disso, mas é lógico que ele tem que tomar os cuidados de um atleta profissional. Outro zagueiro da nossa base que esteve envolvido em noticiário nos últimos dias, nada de caso de polícia, droga, nada disso, é o Arthur, né, que foi revelado da base do Cruzeiro, esteve nos últimos 6 meses emprestado ao Nacional de Portugal, foi devolvido pelo clube português e o jogador foi reemprestado dessa vez a Tombense, vai disputar aí o Campeonato Mineiro, vamos poder observar um pouco mais ele. O empréstimo dele é válido até o fim do ano, né, mais precisamente até o fim da Série D, porém no meio do ano, caso o Cruzeiro queira, pode pedir o retorno do jogador, seja para negociar com outro clube, né, onde ele possa ter maior exposição, e se ele se destacar e o Cruzeiro quiser utilizá-lo também no seu elenco principal, existe essa possibilidade. Sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, o Cruzeiro passou aí pelo Marília, agora vai para as oitavas de final para enfrentar o Rio Preto. O jogo vai ser nessa terça-feira, tá? A bola rola a partir das 3 da tarde. Vai ter transmissão tanto do Sport TV quanto da ESPN. Não vou falar sobre nenhum jogador específico antes do fim do torneio, porque entendo que o Cruzeiro tem vários destaques nessa copinha, tem muita gente promissora, mas até o momento eu não aponto nenhum jogador que eu digo que esse cara tá pronto para jogar no time profissional. Eu acho que eles não estão, a maioria é muito novo ainda, mas é um time interessante. Esse time do Cruzeiro parece estar de fato se desenvolvendo bem. Só recapitulando, que eu falei que iria avisar, nessa terça-feira, 15 de janeiro, Cruzeiro e Rio Preto, 3 da tarde, na cidade de Marília, né, onde o Cruzeiro fez todos os jogos até aqui, oitavas de final da Copa São Paulo, tá? Vamos ver se o cabulosinho, né, consegue aí o bicampeonato da Copinha, beleza? Galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários, opine à vontade, vamos trocar uma ideia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!